paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui de novo, né, nos encontrando. Dessa vez eu acho que, né, no final de semana especial, onde a gente vai se encontrar pessoalmente daqui a pouquinho aí no templo. E vai ser um dia de muitas comemorações, né, um retorno dentro da nova realidade, mas um retorno muito esperado e aguardado por todos nós, né? E hoje a gente vai estudar, né, a lição 6, né, cujo título diz que ainda não é o fim, né, uma lição escatológica. E vamos orar para nós começarmos a estudarmos a palavra de Deus. Senhor, obrigado, Deus, por esse dia. Fala, Senhor, ao nosso coração nessa manhã, Senhor. Fala, Senhor, através de mim aos meus irmãos, e que eu possa ser um canal de bênção, Senhor, na vida de quem está em casa, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Temos muito a agradecer, principalmente por esse dia onde nós vamos nos encontrar, ó Deus. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 13, que é o texto da nossa lição, né? A gente vai ler a princípio Marcos 13, de 1 até o versículo 5. Depois é importante que você leia em casa todo esse texto, tá bom? Nós vamos falar sobre todo o texto, mas nós não vamos ler todo o texto. Que ler você pode ler em casa, isso? Então vamos lá. Marcos 13, de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo lhe disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? E então Jesus começou a ensiná-los e lhes disse: a gente precisa entender que esse é um texto escatológico, né? Que são aqueles textos que falam sobre o fim dos tempos, sobre o que vai acontecer. É Jesus falando sobre o tempo que iríamos viver, ou que a humanidade passaria, né? E quando Jesus, se a gente lê um pouquinho antes, né, Jesus estava no templo de Jerusalém, e a gente precisa entender que Jesus estar no templo já era uma situação muito tensa para ele, né? A gente está vendo aqui os últimos dias de Jesus, né, na Terra, né, antes da sua morte e ressurreição. E existia toda uma tensão, né, quando Jesus entra em Jerusalém, principalmente quando ele vai ao templo, existe uma grande tensão, né, em tudo que acontece à volta dele. Todos os olhos estão voltados para aquilo que Jesus está falando ou fazendo, né? Os príncipes dos judeus, os principais dos judeus estão esperando o momento de resolver a questão, de dar fim a Jesus, né, para resolver o problema deles, né? Os políticos, né, estão de olho porque também não querem revolta do povo. Então, a todo momento em volta desse texto, onde torna esse momento muito mais tenso. Jesus precisa passar para os seus discípulos rapidamente, porque ele sabe que o tempo dele está acabando, o que está para acontecer. E aí Jesus vai ao templo, e um dos discípulos vai falar que o templo é tão bonito, e aí ele vai dizer: olha, esse templo vai ser destruído. Não, mesmo essa edificação tão bonita que você está vendo, não vai ficar pedra sobre pedra. E o templo, a gente precisa entender o significado do templo para o judeu, né? O templo para o judeu era a presença de Deus. Então, como o templo vai ser redistribuído? A gente já está falando, nesse templo que Jesus estava, já não era o primeiro templo de Salomão. O primeiro já havia sido destruído. A gente está falando do segundo templo,
que havia sido reconstruído. Então, como eles iriam ficar sem o templo? A figura do templo era alguma coisa muito importante para eles, e eles ficam remoendo aquilo, e quando eles saem do templo, né, se junta ali aquela patotinha, porque sempre existia aquela patotinha que queria falar sós com Jesus e tirar alguma informação privilegiada, né? Se eu tivesse lá, eu acho que eu também faria parte dessa patotinha, né, que iria lá futucar para saber mais informações. A Bíblia vai falar que estavam Pedro, Tiago, João e André. Né? Pedro, como sempre, estava enfiado nessas coisas porque era curioso. Né? E aí eles vão falar assim, Senhor, explica melhor essa história de tempo que a gente não entendeu muito bem. A gente ficou preocupado. Que negócio é esse de tempo acabar? Do que você está falando? Você está falando só do tempo? Você está falando de outra coisa? E aí Jesus começa a explicar para eles, em particular, que ele também não está falando só sobre o tempo, né? Ele está falando sobre as coisas que iriam vir, as coisas que iriam acontecer, como seria a segunda volta dele, né? E Jesus vai enumerar, né, de acordo com o texto, e aí vocês podem ler, né? Esse texto é grande, ele vai até o versículo 37, mas com versículos compridos, versículos grandes, então não é um texto pequeno, mas é importante que a gente leia, né? A gente vai ter também outros textos também que vão falar disso, né? Também lá em Mateus, e aí ele começa a enumerar uma sequência de fatos que vai acontecer, né? E aí ele começa a dizer, bom, primeiro é que muitos vão dizer que são o Cristo, né? Vocês precisam ficar atentos com isso, né? Muitos vão dizer que vieram em meu lugar, vocês precisam firmar a sua fé. Muita coisa vai acontecer, né? E vocês precisam saber em quem vocês confiam, né? Muitas coisas ruins estão para acontecer no mundo. E aí ele estava falando de um tempo que, mal ou bem, nós vivemos, né, num mundo ruim, mas também estava falando por um tempo que eles viveram depois da morte de Jesus. A palavra de Marcos 13, ela é uma palavra atemporal. Ela está falando de vários tempos ao mesmo tempo, né? Coisas que só é possível em Deus, coisas que só é possível para Ele, né? Nós estamos presos ao tempo, Ele não. E aí ele começa a falar, né, que muitos vão se dizer muitos vão se dizer mestres, né? E quando ele fala que muitos vão se dizer mestres, ele está falando que muitos viriam ensinar algumas coisas até que ele ensinava, né? É preciso que a gente fique atento ainda hoje. Quantas pessoas, né? E aí a gente hoje tem a internet, né? Aí como uma ferramenta, mas também como né, um campo aí, uma terra de ninguém, né? Onde todo mundo pode falar o que quer. Quantas pessoas em nome de Deus falam coisas absurdas? Ao longo da história isso aconteceu, né? Principalmente com relação à volta dele, né? Quantas pessoas já deram data para a volta de Jesus, né? Quantas pessoas já disseram, olha, vai acontecer tal tempo, vai acontecer em tal lugar, né? De vez em quando a gente ouve falar até de suicídios coletivos que acontecem, né? De pessoas que acreditavam que estavam naquele momento. Então é importante que a gente conheça a palavra do Senhor. É importante que a gente tenha em mente que é preciso focar os nossos olhos nele. É preciso estar atentos a isso. Jesus vai falar depois disso sobre a sequência de guerras, rumores de guerra, nação contra nação. As guerras sempre existiram, né? As guerras sempre existiram e vão continuar existindo até que ele venha. Então ele vai dizer, olha, coisas muito ruins vão acontecer, mas é preciso que vocês estejam no foco. Ainda não é o fim, isso é o princípio. Muitas coisas ainda vão acontecer, né? Eu imagino os discípulos de olhos arregalados, estupefados, já arrepiados, né? Se tivesse
tivesse lá o WhatsApp naquela época, né? Eles já estavam gravando, mandando para vários grupos, olha, Jesus está dizendo que muitas coisas vão acontecer, né? Jesus está dizendo que o mundo vai acabar, precisamos estar atentos, né? Imagino a surpresa daqueles homens. Jesus precisava passar essas coisas para que nós hoje soubéssemos que essas coisas vão acontecer. Ele vai preparar os seus discípulos na mesma sequência sobre as perseguições que eles iriam sofrer, né? Logo a gente sabe que logo após a morte de Jesus, começa-se a perseguição aos seus discípulos, né? Porque os judeus conseguiram matar a Jesus e agora eles precisavam, mas ficaram homens falando a mensagem dele. Então a perseguição aos cristãos era ferrenha, porque precisava se matar o cristianismo, né? E eles mataram a árvore, né, que era Jesus, a fonte, mas ficaram os ramos, né? Porém o Senhor zela pela sua palavra e eles não conseguiram, né? Tanto é que nós estamos aqui servindo a esse Deus. Então nós precisamos, eles precisavam estar preparados. Haveria uma perseguição como houve e como ainda há, né? Nós vivemos num país onde a liberdade do cristianismo, né, onde a liberdade de culto é garantida, né? Mas nós não podemos dizer que nós não sofremos preconceitos, né? Lógico que a gente não, nada comparado ao que acontece hoje, a perseguição dos cristãos em alguns países, né, de origem não cristãs, né, onde nós sabemos que a perseguição é muito forte, onde a gente sabe que existem irmãos nossos, né, da igreja perseguida morrendo porque se negam a negar a Jesus. Isso acontece ainda hoje, né? É difícil de acreditar que no mundo como o nosso, né, o mundo do politicamente correto, o mundo onde tudo é tão condenado, né, em termos de relações humanas, em termos de direitos humanos, sim, existem cristãos hoje que morrem, ainda pelo simples fato de serem cristãos, né? Isso ainda acontece, né? Ao longo da história isso aconteceu e nunca parou. Jesus afirmou que isso iria acontecer. Ele nos preparou para isso, né? E a importância dos discípulos saberem essas coisas, né, é que eles não podiam ficar espantados com as coisas que viriam, né? A intenção de Jesus não era deixar os discípulos desesperados. A intenção de Jesus era deixá-los preparados, né? E quando a gente lê esse texto, a gente precisa exatamente ter claramente essa visão. Esse texto não é um texto para a gente ler, né? Tem pessoas que não conseguem nem ler Apocalipse com medo, né, das coisas que irão acontecer, porque também é um livro escatológico, e com pavor e com temor. Não é isso. A Bíblia não foi escrita dessa forma para que nós estivéssemos desesperados. Não, nós precisamos ter esperança. É uma palavra de esperança. Olha, essas coisas vão acontecer. Jesus nunca prometeu para nós coisas que ele não cumpriria. E o sofrimento está aqui descrito, ó, né? Nessa vida a gente vai ter sofrimento, estamos nesse mundo. Jesus não nos prometeu uma vida, um mar de rosas. Não nos prometeu. Então tem muitas pessoas que acabam se revoltando com o Evangelho, achando que iria aceitar Jesus, iria começar uma vida com Cristo e a sua vida ia ser um mar de rosas. Mas isso não está na Bíblia. Na verdade, o sofrimento faz parte disso. A garantia que nós temos é que nós não estaremos sozinhos. A garantia que Jesus vai dizer, olha,
Não se deixe enganar, muitos virão, vocês sofrerão, mas eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. E isso tem um fim, isso tem uma data para acabar, né? Jesus vai falar no versículo 9, né, que vocês precisam ter cuidado, porque serão presos, levados aos tribunais, chicoteados nas sinagogas, serão julgados. A Bíblia, em vários momentos, né, eu vou citar aqui como está na lição, a Bíblia ensina que é impossível uma vida sem sofrimento, mesmo quando uma pessoa procura fazer tudo certo. Jesus, mais do que qualquer outro, nos ensina como enfrentar a dor e a perseguição sem se desviar do caminho. É na hora do sofrimento, muitas vezes, que nós estamos provando a nossa fé. E é na hora do sofrimento que nós estamos também aumentando a nossa fé. Né? Nossa, Denise, está dizendo então que a gente tem que viver sofrendo. Não, Jesus não disse isso. Mas o sofrimento faz parte da nossa caminhada. Nós não podemos esperar que o mundo que rejeita Jesus nos aceite de braços abertos, não é verdade? O mundo que rejeita as palavras de Jesus não é um mundo que nos aceita de braços abertos. Nós precisamos estar preparados para isso, sim. E aí Jesus vai começar a falar a parábola da figueira. Como sempre ele vai falar sobre uma parábola. Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, vocês precisam estar atentos porque existe um tempo. Né? Quando vocês olharem para a figueira e virem, né, os sinais que ela vai dar, né, ela está florescendo, né, o tempo está mudando, fiquem atentos, olhem aos sinais, aprendam a olhar os sinais, aprendam a ouvir a voz de Deus, aprendam a ser sensíveis à voz de Deus, aprendam a entender que quem manda no tempo sou eu, mas Deus não faz nada sem revelar aos seus filhos. A palavra também diz isso. Então, estejam atentos, né? E quando ele vai falar, quando ele termina de falar sobre a questão da parábola da figueira, né? Ele vai falar o seguinte, como fechamento, né, desse texto, no versículo 36 a 37, né? Vou só fazer um resumo desses versículos. Vigiem e orem, porque vocês não sabem quando o tempo chegará. Vigiem. Nós nunca exageramos quando oramos. Não existe um tempo limite para orar, né? O Senhor quer uma vida de comunhão conosco. E Ele já fez tudo para que essa comunhão acontecesse. Agora é a nossa vez de colocarmos essa comunhão em dia. É importante estarmos atentos à voz dele. É importante vigiarmos os sinais dos tempos. É importante vigiar os sinais que o Senhor faz na nossa vida. É importante orar. Muitas pessoas, durante esse período de pandemia, entraram em verdadeiro pânico, né, e terror, com medo do que poderia acontecer. Muitas pessoas, eu soube de pelo menos 2 casos desses que aconteceram, que quando a pessoa soube que estava com o Covid, se suicidou, com medo do que pudesse acontecer depois, do pavor que isso traria. Nós precisamos ter os nossos olhos no Senhor. Nós que nos dizemos crentes em Jesus, precisamos entender, sermos sensíveis à voz do Senhor. Se Jesus vai voltar na nossa geração, a gente não sabe, mas um dia ele vai voltar, né? Muitas pessoas vivem, né, que cresceram na igreja e cresceram ouvindo que Jesus iria voltar, né, já estão até descrentes. Né, ficaram velhas e morreram esperando, Jesus não voltou, ficaram até descrentes. Mas um dia ele voltará. E nós precisamos estar preparados para esse dia. Né, independente do que aconteça com o mundo, né, ou independente do que aconteça conosco, nós precisamos estar preparados. A palavra final desse texto é vigie.
vigiem e orem. Estejam em comunhão com o Pai. É isso que Ele espera de nós. Marcos 13, ele tem 3 perguntas essenciais, né? A primeira, quando será a destruição do templo? O desespero dos discípulos quanto à destruição do templo, né? Hoje nós não temos mais essa figura do templo como presença de Deus. A presença de Deus está no Espírito Santo, aqui na terra, habitando em nós, né? Tudo mudou, né? Tudo mudou. Quando será a volta de Jesus? Eles queriam saber também quando seria a volta de Jesus, né? Isso não nos é dado saber. Não nos é dado saber. E quando será o fim do mundo, né? São perguntas que estão na eternidade, guardadas no lugar onde devem estar guardadas, né? Se nós soubéssemos, por exemplo, o dia da nossa morte, já imaginou que angústia que nós viveríamos? Né? Nós precisamos entender que nós somos seres humanos limitados. A nossa limitação é grande, né? Por mais que tenhamos hoje um mundo tão avançado, ainda somos muito limitados, né? Esse vírus veio e mostrou isso pra gente de uma forma escancarada, né? Apesar de termos tantas medicações, apesar de termos tantos recursos, apesar de vivermos num mundo onde acontece uma coisa aqui, a imagem já está no mundo todo daqui a pouco, né? Bastou um vírusinho, né? Um vírusinho que a gente não vê para botar o mundo de cabeça para baixo, né? Como estamos, né? De cabeça para baixo, ainda. Mas nada fugiu do controle do Senhor. Nada fugiu do controle do Senhor. Tá? A todas as perseguições que aconteceram com a igreja primitiva, né? Todas as perseguições, todos os problemas que aconteceram no mundo, toda a história, né, de guerras, toda a história cíclica do que acontece está nas mãos de Deus. O Senhor Jesus, logo depois disso, é preso, logo depois disso, dele estar no templo e conversar com os seus discípulos. Ele é preso, ele é morto, a gente já conhece essa história. O Senhor deixou isso registrado porque Ele quer que saibamos. Ele precisa que saibamos, né, que Ele é o dono da história. Ele é o dono da história. Ele está coordenando tudo, né? Então não precisamos ficar desesperados. Não precisamos ficar desesperados, porque Ele é quem cuida de nós. E não tem nome. Se Ele não estiver voltando na nossa geração, amém por isso. Bom, eu tô indo pegar. Amém por isso. Desculpem, gente. Se a gente não for na nossa geração que Jesus vai voltar, se essa não for a última praga, né, nós teremos um encontro com Ele. Nós morreremos. É certo isso, né? Nós morreremos. E nós vamos estar com Ele. Nosso encontro com Ele está marcado, né? Quantas pessoas, né, saem de casa, não sabem que sofrerão um acidente, estarão naquele mesmo dia encontrando com o Senhor. Estejamos prontos, vigiando e orando, vivendo os nossos dias, o nosso dia como se fosse o último, porque um dia será, não é verdade? Mas isso não é motivo de desespero, isso é motivo de esperança. É preciso ter esperança. Por isso é que essa palavra foi escrita por Jesus. Ele deixou isso escrito para nós, não com o intuito de nos deixarmos desesperados, mas de esperança. Até porque, para o cristão, né, existe vida depois da morte, existe vida depois do Apocalipse, existe uma promessa para você, meu irmão. Se você ainda não entendeu, ou se você ainda não tomou posse dessa promessa, você ainda está com seus pés aqui fincados nesse tempo, fincados nesse mundo, sem esperanças, porque esse mundo não oferece nenhuma esperança para gente. Então, ore ao Senhor, fale com Deus,
fale com Deus e comece a viver sua vida alicerçado na esperança de que o fim não é aqui. O fim não é aqui. E meu desejo é que estejamos nos encontrando hoje, né? Ainda com algumas restrições, sem poder nos abraçar, sem poder nos beijar para nos proteger, mas na certeza de que Ele tem o controle de tudo. De tudo, tudo, tudo. Nada saiu do controle dele. E glórias a Ele para todo sempre. Um grande, grande, grande abraço. Um beijo a todos vocês. Até daqui a pouco com quem vai se encontrar. Amém? Deus abençoe a todos.